Oi, pessoal. Hoje, infelizmente, eu não vim dar uma recomendação. Na verdade, é mais um conselho para vocês não perderem o tempo lendo esse livro. Hoje eu vou falar sobre o porquê que eu detestei a saga Jogos de Herança. Jogos de Herança é uma trilogia que conta com os três livros: Jogos de Herança, O Herdeiro Perdido e A Aposta Final. Eu acabei lendo os três livros, infelizmente, porque eu queria tentar descobrir qual que era dessa dos enigmas que acontecem e tudo, e francamente eu senti que foi uma perda de tempo. Então eu vou começar contando um pouco sobre a sinopse do livro. A Avery é uma garota de high school, né? Porque americanos adoram essa coisa de ensino médio, não sei porquê. E a Avery, ela é uma garota de ensino médio muito pobre, ela perdeu a mãe, o pai dela também não é presente, ela vive a vida dela com a meia-irmã dela e vai vivendo a vida conseguindo uns trampos, uns bicos, de cá e lá, e ela tem o desejo de vida dela, que é um sonho que ela queria realizar com a mãe dela, tudo. E aparentemente, quando um velho bilionário simplesmente morre, ele deixa ela no testamento, falando que ela é herdeira de tudo. E não deixando quase nada, deixando uma parte só dos bilhões que ele tinha para a família verdadeira dele. E aí todo mundo começa a se perguntar quem é Avery e por que ela é herdeira de tudo isso. O velho, ele possui quatro netos, e você já pode saber por onde isso está indo, né? Ele possui quatro netos, e os netos, eles jogavam muitos jogos de enigma com o avô deles. E aparentemente o velho deixou uma sequência de enigmas, de charadas para eles desvendarem junto com a menina, para eles descobrirem por que, que ela tá no meio dessa história, o que, que ela tem a ver com a vida deles, o que, que realmente aconteceu com a família deles anos atrás, e por aí vai. Aí você deve estar perguntando, enigmas, deve ser alguma coisa legal. Não, gente, infelizmente os enigmas têm uma coisa ou outra que é interessante. Foi um dos únicos motivos de eu tentar entender os mistérios por trás da família, por trás da principal, para conseguir tentar entender o que estava acontecendo, que foi isso que me segurou para continuar lendo esse livro. Mas infelizmente, tirando isso, o enredo não se segura. E eu vou contar agora os motivos de eu realmente não ter gostado nem um pouco desse livro. O primeiro livro é passável, como eu falei, por conta dos enigmas. Mas, como eu comentei anteriormente, é a única coisa que sustenta o enredo. Os personagens, eles são muito superficiais e muito chatos. A principal, ela fica com aquela cabeça de adolescente tentando entender os sentimentos. Infelizmente, tem triângulo amoroso entre dois dos netos lá do velho bilionário com a principal. E, francamente, enche muito o saco. Tem casos em que o livro, por mais que o principal seja detestável, pelo menos é sustentado pelos personagens secundários. Só que esse não é o caso de Jogos de Herança. Infelizmente, os personagens secundários também não são muito legais. A maioria deles são detestáveis e você não consegue nem entender o porquê da principal se sujeitar a aguentar eles. Você é uma jovem que ficou bilionária do dia para noite e você tem umas cláusulas do que você precisa fazer, como morar na casa, acho que terminar o colegial também ela precisava para conseguir de fato herdar toda a herança, mas tirando isso você não é obrigada a nada. E simplesmente ela fica se sujeitando a umas situações que eu falo, gente, por quê, sabe? Não tem sentido. Como, por exemplo, aguentar situações desconfortáveis com outros personagens, tentar entender coisas sobre personagens do passado dos meninos. Tipo, não tem necessidade disso. E, enfim, além dos personagens, tem essa questão do triângulo amoroso, que é uma coisa que de fato me incomoda.
fica gerando muito drama. A principal, ela acaba ficando nessas questões de indecisões. Tem momentos do livro que a vida dela literalmente está em risco e ela só consegue pensar nos caras. Então, assim, francamente, eu acho isso bem chulo. Tem a questão do high school, que pra mim, sinceramente, dei uma enjoada de ficar vendo livros do ensino médio. Eu acho que as pessoas botam altas expectativas sobre coisas que acontecem no ensino médio, sendo que as situações que eles retratam nos livros facilmente poderiam acontecer com jovens adultos, com pessoas de faculdade, e enfim, eu acho que é uma hipersexualização de adolescentes em alguns casos, e francamente algumas coisas me incomodam, porque eu não acho que seria uma mentalidade de uma menina de 15 anos pensar certas coisas em questão de situação, tudo, eu não acho que ela teria maturidade para aquilo, e seria melhor se ela fosse, sei lá, uma menina de 20, de 21 anos, alguma coisa assim. Mesmo o primeiro livro não sendo tão bom, eu quis dar uma chance e quis pelo menos terminar por conta dos enigmas, o segundo e o terceiro livro, e eu fui ficando cada vez mais decepcionada à medida que eu ia lendo essa série. O terceiro livro é horrível, não tem sentido nenhum dele existir. Todos os enigmas poderiam ser facilmente finalizados no segundo livro, pelo menos os que importavam, e pareceu que, como estava fazendo sucesso, a autora só quis jogar mais um terceiro livro lá para explicar umas coisas que, francamente, nem me interessava saber, e foi ficando cada vez pior essa saga. Mesmo o segundo livro, por mais que ele finalize algumas coisas, eu ainda achei ele meio parado. Os vilões dessa saga são péssimos, extremamente mal explorados, não tem razão nenhuma, parecem aqueles vilões de cartoon antigo, de que é só malvado por ser malvado, quer ser ruim só por ser ruim, não tem sentido nenhum, e francamente, eu acho assim, um pouco patético que os personagens eles são capazes de desvendar enigmas super complexos, de charadas super sem sentido, que uma pessoa comum não pensaria, mas eles são incapazes de conseguir discernir quem é uma pessoa de bom caráter e quem não é, sendo que está claramente explícito nas páginas do livro. Para finalizar, o final ele é bem decepcionante do terceiro livro. Mesmo do segundo livro, eu fiquei um pouco decepcionada como a autora lidou com algumas partes. Deu assim a sensação de que ela só não deixou tão óbvio algumas coisas, só pra fazer esse negócio de olha que plot twist, sendo que não tinha necessidade de certos plot twists que ela quis fazer no final do segundo e do terceiro livro. Mas, enfim, são esses os motivos de que eu não gostei dessa série. Fica aí o meu aviso para caso você não queira perder tempo lendo esse livro. Existem muitos outros livros muito melhores para você poder ler. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar aqui embaixo. Um beijo e até logo.